Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que todos nós possamos ter uma segunda-feira, uma semana produtiva e abençoada por Deus. E olha, milhões de brasileiros foram às ruas no domingo contra a corrupção e o governo federal. A Avenida Paulista registrou o maior ato político da história na cidade de São Paulo. Segundo a polícia, 1.400.000 pessoas participaram da manifestação. Veja agora na reportagem de Ana Paula Neves. Uma nação em busca de novos rumos políticos. Eu não sigo partido nenhum, eu estou aqui contra a corrupção. Nós queremos, mais do que nunca, que esse país seja um país honesto. Quero que o país mude, de uma vez por todas. Ser patriota é exigir respeito ao país, à bandeira, ao povo. E esses milhares de brasileiros de todas as idades estão unidos em torno desse interesse comum. Quero um Brasil melhor. Eu me orgulho do Brasil e eu quero um Brasil melhor mesmo, para todo mundo. Para minhas crianças, para todo mundo. Todos os ladrões sumam, que o Brasil seja um país melhor para todo mundo. Para mostrar o dia que o Brasil vai começar a mudar, que é hoje. Aqui são todos do mesmo partido, o Partido Verde, Amarelo, Azul e Branco, que tem as palavras ordem e progresso na bandeira, o Partido Brasil. Isso que a gente está vendo aqui não é uma mentira, não é uma armação política, nada disso, é o povo. Eu vim aqui, eu não sou de partido nenhum. Temos que manifestar, a gente precisa fazer valer a mudança, precisamos de mudar. Os protestos são consequência do que está sendo revelado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras, doleiros e políticos. Para fazer uma limpeza no Brasil e nós chegamos num bem comum de toda a sociedade. Viva a Polícia Federal! Muito nojo do que está acontecendo no meu país. Não está fácil. Se emociona, né? Desculpa. Ele conseguiu fazer o que todo mundo gostaria que fosse feito. Respeito, integridade, moralidade. E por essa bandidagem, seja de qual partido for, na cadeia. A gente acredita no Moro, está muito satisfeito com o trabalho. E com certeza esse país vai ser melhor a partir de agora. Vamos, Moro, estamos com você! O juiz Sérgio Moro recebeu muitas homenagens durante a manifestação na Avenida Paulista. Já os políticos levaram vaias. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador mineiro Aécio Neves, ambos do PSDB, e a senadora Marta Suplicy, agora do PMDB, foram hostilizados pelo público e impedidos de falar. A senhora está registrando por quê? Porque eu acho que é um fato histórico, para mostrar, para ficar guardado. 1.400.000 pessoas participaram da manifestação na Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar, o maior público em São Paulo desde o início dos protestos. As manifestações desse 13 de março de 2016 mostram que o povo brasileiro é sim pacífico, mas não é passivo. Acho que a fase do palhaço, a fase do bobinho, do babaca, o povo brasileiro não se posiciona, acho que já passou. Se a gente ficar em casa, ninguém leva a gente a sério. Eu acho que é para mostrar que tudo isso aqui é nosso, o país é nosso. O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! Para os organizadores, mais de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E os manifestantes também aproveitaram o ato para elogiar o juiz federal Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Em Brasília, a manifestação começou de manhã com 1 minuto de silêncio seguido do hino nacional. Depois, os manifestantes seguiram em caminhada que passou pela esplanada dos ministérios. 6 carros de som acompanharam a marcha. Segundo a Polícia Militar, 100.000 pessoas participaram deste, que foi o maior protesto contra o governo federal desde 2013.
No Rio de Janeiro, a manifestação também começou de manhã e durou mais de 4 horas. 1,5 milhão de pessoas passaram pela orla de Copacabana, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou números oficiais. Nos 2 quilômetros de percurso, pessoas vestidas de verde e amarelo protestavam contra a corrupção. A segurança foi reforçada, mas a manifestação foi pacífica. Em Belo Horizonte, a concentração foi na Praça da Liberdade, bem no centro da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, 30 mil pessoas participaram dos protestos. Os organizadores acreditam que foram 50 mil. Manifestantes carregaram uma bandeira gigante. Em Curitiba, a sede da Operação Lava Jato, o ato contra a corrupção se concentrou na Praça Santos Andrade, no centro da cidade. A Polícia Militar informou que 200 mil pessoas participaram da manifestação. Os organizadores dizem que foram 300 mil. Além de pedir o fim da corrupção, os protestos também apoiavam e elogiavam o trabalho do juiz Sérgio Moro, que investiga desvio de bilhões de reais da Petrobras. Em Porto Alegre, houve 2 manifestações. Uma pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, reuniu 140 mil pessoas, segundo os organizadores, e 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. A outra manifestação, a favor do governo federal, reuniu 10 mil manifestantes, segundo os organizadores, e 5 mil, segundo a Polícia Militar. Em Florianópolis, o domingo de manifestação reuniu 100 mil pessoas na Avenida Beira-Mar, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou dados oficiais. Em Salvador, os manifestantes se reuniram em pontos turísticos da capital baiana, como o Farol da Barra. Os organizadores calcularam em 50 mil o número de participantes. A Polícia Militar, 20 mil. Em Belém, a multidão verde-amarela reuniu cerca de 50 mil pessoas, segundo a organização do evento. A Polícia Militar não informou o número de participantes. Nunca houve uma manifestação tão grande assim no país como agora, assim como nunca houve uma corrupção tão avassaladora no Brasil como essa que nós conhecemos agora. Por isso essa manifestação toda, por isso esses protestos dos brasileiros. E isso não é contra um partido, é contra a situação que o país vive, é contra o dinheiro que é roubado de todos nós brasileiros e nada acontece contra essas pessoas. Então, por isso, essa indignação, essa insatisfação de todos nós. Pode ter certeza, como todas as pessoas disseram, como aquele senhor que se emocionou, que começou a chorar e pediu desculpas. Não tem que pedir desculpas, não. São essas pessoas que vivenciaram tantas e tantas histórias, tantas transições políticas no Brasil e que sofreram, não é, com tantos momentos difíceis aqui no nosso país, é que vem agora um momento em que nós podemos, talvez, não é, mudar a história desse país. E a maior prova disso é que brasileiros que moram fora do país também protestaram contra a corrupção. Veja. Em Nova York, os brasileiros que foram às ruas pediram por mudança, justiça e um Brasil melhor. Até para aqueles que estão longe de casa. E o seu futuro espelha essa grandeza. Um dos locais mais procurados pelos turistas brasileiros em Nova York se tornou palco das manifestações. A Times Square foi invadida pelas cores verde e amarela. Em Londres, dezenas de pessoas foram às ruas com bandeiras nas mãos. Olê, olê! Alguns brasileiros também se reuniram em Paris. A nossa bandeira jamais será vermelha! Na Alemanha, uma brasileira enviou a foto da manifestação que aconteceu na cidade de Munique. As manifestações aqui no Brasil estamparam as páginas das agências de notícias pelo mundo. Uma foto da multidão no Rio de Janeiro ocupa metade da capa do argentino Clarín. A manifestação é o tema do dia, com a manchete: mais de 1 milhão de pessoas reivindicam que Dilma saia. O chileno El Mercúrio destaca que estas são as maiores manifestações em 32 anos. Na página online do The New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, diz que as manifestações pelo Brasil refletem a raiva crescente pelo grande escândalo de corrupção e uma profunda crise econômica. O Washington Post refere-se à impopularidade da presidente Dilma e à crescente fragilidade dela no Congresso. O britânico The Guardian diz na manchete que o protesto é contra o governo do horror. O francês Le Monde destaca que Dilma enfrenta manifestações de escala sem precedentes.
O alemão Zeit compara a situação política com a série House of Cards, uma trama sobre as intrigas da política norte-americana. O Espanhol é o País destacou o protesto em massa. A notícia também foi destaque na rede árabe Al Jazeera. Manifestações no Brasil pedem a saída de Dilma. O juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, foi o grande destaque das manifestações pelo Brasil. Em nota, ele disse que ficou tocado pelo apoio e atribui o êxito das investigações ao trabalho institucional, que envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e todas as instâncias do Poder Judiciário. O jornalismo da Record ouviu com exclusividade delegados federais da Lava Jato e, pela primeira vez, eles falaram juntos sobre as ações da operação e sobre os bastidores do dia em que o ex-presidente Lula foi levado à força para prestar depoimento. Veja. Uma investigação que atingiu o alto escalão da política e da economia do país. A Lava Jato está aí para mostrar que todos são iguais perante a lei. A Lava Jato, operação da Polícia Federal que apura um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro, completa 2 anos esta semana. Já são 84 condenações e penas que somam mais de 825 anos de prisão. Ninguém da equipe imaginava até onde isso iria, né? Você vai conhecer agora os bastidores dessa operação que investiga até um ex-presidente da República. E afinal, o que realmente aconteceu durante o depoimento forçado de Lula? O mandado de condução coercitiva teve de ser lido a ele. Pela primeira vez, 6 dos 10 delegados que comandam a Lava Jato se reuniram para falar das investigações. Além deste grupo, o superintendente da Polícia Federal do Paraná e o chefe da carceragem também conversaram com uma equipe do Domingo Espetacular. Como a operação é muito grande, cada um deles cuida de um pedaço da investigação. Mas eles toparam conversar com o Domingo Espetacular sobre os detalhes, os bastidores da investigação. E de cada para perceber aqui que a operação que está mudando o país tem um pouquinho de cada canto do Brasil. Aqui tem delegado sergipano, mineiro, paulista, gaúcho, paranaense e também catarinense. Tudo foi sempre decidido em grupo. Nós somos um grupo em que os que estão presentes aqui têm conhecimento integral da investigação. Março de 2014. A Delegacia da Polícia Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros, começa a investigar o doleiro Alberto Youssef. Ele fazia parte de um esquema que envolvia um cartel de grandes empreiteiras. Elas fechavam contratos superfaturados com a Petrobras. Os valores eram divididos entre funcionários da Petrobras e operadores do esquema, que cuidavam das propinas e repassavam uma parte para integrantes de partidos políticos. O doleiro também criou empresas de fachada. Uma delas era este posto de gasolina em Brasília. A delegada Érica Marena conta que o nome da Operação Lava Jato veio justamente das lavanderias rápidas que funcionavam neste lugar. Pus Lava Jato, mas naquela esperança assim, bom, a gente vai investigar um doleiro, acho que em 2, 3 meses a gente termina a investigação, até final do ano a gente deflagra, dezembro está tudo relatado. E o nome ficou e hoje batizam um trabalho desse tamanho. Agora, diante do material que vem sendo... O delegado Maurício Moscardi foi responsável pela primeira prisão da Lava Jato, a doleira Nelma Kodama, parceira de Youssef. Conseguimos pegar a Nelma já entrando praticamente no avião, que ela estava indo para Milão. E na revista pessoal dela foi encontrado por um agente da Polícia Federal 200 mil euros. Estava escondido próximo da calcinha, assim. Nelma Kodama iria fazer parte de uma lista de 141 mandados de prisão cumpridos pela Lava Jato. A Operação Lava Jato contabiliza 24 fases, algumas com nomes curiosos. A ideia é sempre vincular um nome que marque ao conteúdo da investigação, evitando sempre vincular a pessoa dos investigados, né? A 14ª fase, por exemplo, ganhou um nome em latim, erga omnes, que significa vale para todos.
Nessa etapa, que ocorreu em junho do ano passado, Marcelo Odebrecht, presidente da maior empreiteira do Brasil, e outros grandes empresários foram presos. A 14ª fase foi bem significativa, porque nós vínhamos de uma fase em que várias empreiteiras foram investigadas, seus empreiteiros foram presos e faltavam 2. Todo mundo perguntava, mas por que não? Porque são as maiores? Nós estamos entrando agora na custódia da Polícia Federal aqui de Curitiba. É esse local que abriga os presos da Lava Jato. E eles só conseguem conversar com os advogados e familiares através do parlatório, que é essa sala que nós estamos entrando agora. Funciona bem semelhante àquele esquema que a gente vê nos filmes. Tem um vidro que tem segurança reforçada, o preso fica daquele outro lado. Aqui, nesta cadeira, se sentam advogados, familiares, e eles conseguem conversar através do telefone. Daquele lado ali, sentam algumas das figuras mais importantes da Operação Lava Jato, como o maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht. A melhor maneira de eu isso. Marcelo Odebrecht é dono de um império avaliado em mais de 100 bilhões de reais. Segundo as investigações, ele fazia parte do cartel de empreiteiras que pagava propina a funcionários da Petrobras. O delegado Eduardo Mauad participou da prisão do empreiteiro. Ele é bastante calculista. Nós entendemos que no momento da busca houve uma tentativa até de ocultação de alguns aparelhos que nós acabamos aprendendo depois, graças à pronta intervenção da equipe. Odebrecht foi condenado a 19 anos de prisão na semana passada. Apesar do poder desses grandes empresários, a Polícia Federal garante que eles seguem a rotina de qualquer outro preso. E, inclusive, dividem um único aparelho de TV para saber das notícias, como revela o chefe da carceragem, José Washington Santos. Por conta de uma decisão judicial, o preso Alberto Youssef está tendo direito a uma televisão. E essa televisão ficando na cela do Alberto Youssef, quando há notícia, ele acaba aumentando o volume da televisão e os demais presos passam a ter conhecimento do que está acontecendo naquele momento. As prisões resultam em mais trabalho. Os delegados e suas equipes passam dias analisando documentos, computadores, extratos bancários, celulares. A delegada Renata coordena esse trabalho. É o que a gente chama de pós-execução. É um trabalho tão grandioso quanto é o tamanho da Lava Jato hoje em dia, né? Então a gente tem toda uma equipe que é mobilizada para fazer uma triagem de materiais. No caso do Odebrecht, foi feito um relatório bastante emblemático do celular do Marcelo, né? Que a gente sabe que hoje em dia foi uma peça-chave para a condenação recente dele, né? Na 24ª fase, a Lava Jato chegou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A suspeita é de que Lula tenha sido beneficiado pelos esquemas de desvios de recursos da Petrobras. No dia 4 de março, a equipe do delegado Luciano Flores esteve no apartamento dele em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os policiais usaram um mandado de condução coercitiva, ou seja, a pessoa é obrigada a prestar depoimento. O mandado foi assinado pelo juiz federal Sérgio Moro. Quando a gente chegou, que entramos no apartamento, o clima de tensão estava no ar. O mandado de condução coercitiva teve de ser entregue a ele em razão de uma primeira negativa por parte dele de sair do apartamento. E ele, após consultar o seu advogado, ele concordou então em nos acompanhar. O delegado Luciano Flores revela que Lula realmente comentou a ausência do agente Newton Ishi, conhecido como japonês da Federal. Você percebeu uma certa tensão e ele olhando a cada um que entrava. Eu acho que ele lembrou na hora de saber se o japonês da Federal também estava ali e que pudesse isso causar algum tipo de constrangimento maior a ele, né? Segundo José Washington Santos, a súbita fama do agente provocou surpresa. O trabalho do Newton era conduzir os presos para a escolta lá da Justiça Federal. E aí focaram no Newton, até por ele ser oriental, e de repente a imprensa começou a dar uma visibilidade que a gente nunca esperaria que isso acontecesse. O ex-presidente foi levado para a delegacia da Polícia Federal do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O objetivo era evitar tumultos, mas em poucas horas, manifestantes tomaram o saguão do aeroporto. O depoimento de Lula durou 3 horas. Alguns momentos irritados, alguns momentos calmos, alguns momentos descontraídos para que
a grande quantidade de perguntas fossem feitas, né? Então era necessário, em alguns momentos, a gente descontrair um pouco, né? Tomar uma água, fazer um lanche, eventualmente até contar uma piada para poder todos que estavam ali presentes naquela tensão, poder dar continuidade. O delegado Igor Romário de Paula diz que o objetivo da Operação Lava Jato vai além do que aconteceu na Petrobras. A Lava Jato é mais que Petrobras. Ela tem o foco na investigação num grupo que, de alguma forma, se apoderou do Estado e deles se utilizou para um projeto de poder e para enriquecimento particular. Com os acordos de delação premiada e as condenações, a Lava Jato já conseguiu recuperar quase 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Os policiais calculam que no total foram desviados 14 bilhões e meio de reais. Por isso, eles dizem que há muito trabalho pela frente. São bilhões de reais que faltam na educação, são bilhões de reais que estão faltando na saúde. É dinheiro do povo. E é isso mesmo, é dinheiro do povo. Quando esse dinheiro é subtraído do país, e você chega num hospital, numa fila, e um parente seu pai, sua mãe ou seu filho deixam de ser atendido e muitas pessoas perdem a vida, muitas vezes é porque esse dinheiro que poderia ter sido investido na saúde foram surrupiados, foram roubados do nosso país. Tem muito trabalho ainda pela frente, eu tenho certeza. A Polícia Federal ainda vai fazer muito por esse país. Um homem morreu afogado depois de se arriscar na inundação. A cena foi registrada por um celular e a nossa equipe acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Veja. O rapaz aparece andando em meio à área alagada. Ele avança e, quando vê a água pelo pescoço, se agarra a uma grade. O homem tenta se segurar para manter a cabeça fora da água, mas aos poucos vai perdendo a força. O rapaz se esforça, a grade é o único ponto de apoio, mas cerca de 200 metros depois, ele se solta, ainda se debate na água e depois afunda. Tá nos tapas, ó. Já era, morreu mesmo, ó. O flagrante, obtido com exclusividade por nossa equipe, aconteceu às 3 da manhã, no centro de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A gente tentou comunicar ele para ele voltar, mas ele não dava importância. Os bombeiros são chamados e chegam rapidamente. 2 homens colocam um bote na água e remam por cerca de 100 metros até o ponto onde o rapaz desapareceu. Para fazer o resgate, eles usam uma corda com 4 ganchos na ponta. 20 minutos depois, eles encontram o corpo. Eles então colocam o rapaz dentro do bote e finalmente chegam até a margem. Olha, o Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui com o corpo deste homem. Ele não foi identificado. Infelizmente, mais uma vítima. Cerca de 10 pessoas estavam presentes quando o rapaz se afogou. Algumas voltavam de uma festa, outras estavam trabalhando. Eles disseram que chegaram a gritar com o rapaz para que voltasse, mas as tentativas foram em vão. É chato, né? A gente viu a pessoa passando ali bem e sair num carro de resgate morto, é triste, né? A estação mais quente do ano ainda não acabou e as tradicionais chuvas de verão já mataram ao menos 65 pessoas apenas no estado de São Paulo. Só nos temporais da última sexta-feira, que atingiram principalmente as cidades da região metropolitana, foram 26 mortos até agora. De acordo com a Defesa Civil Estadual, ontem foram encontrados 5 corpos do desabamento em Mairiporã, na Grande São Paulo. As vítimas são um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e uma senhora de 73 anos. 54 bombeiros se revezavam na busca pelas vítimas. Cães farejadores participaram do resgate aos corpos. Uma pessoa ainda continua desaparecida na cidade. Cerca de 26 pessoas que moravam perto do desabamento tiveram suas casas interditadas e estão abrigadas no ginásio de esportes. Eu estou muito arrasada, sabe? Eu acho que só Deus mesmo para me dar força. Francisco Morato, também na Grande São Paulo, foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal. 9 pessoas morreram e mais de 300 estão desabrigadas. Neste domingo, o corpo de um homem de 57 anos foi achado perto do ginásio de esportes. Seu Honório perdeu 2 dos 3 filhos, Sandra, de 26 anos, e Jorge, de 18 anos. Eles estavam no mesmo quarto quando a terra desmoronou sobre o único dormitório da casa.
Por sorte, ele e um outro filho saíram do quarto minutos antes da tragédia. Neste outro imóvel, 3 pessoas morreram, o casal e o filho de 26 anos. Eles dormiam quando a casa foi arrastada pela avalanche de terra. No sábado, a presidente Dilma Rousseff sobrevoou as cidades atingidas pela tempestade e depois reuniu-se com o governador e prometeu ajuda. Itatiba, Guarulhos, Itapevi e Cajamar foram outras cidades da Grande São Paulo também atingidas pelas enchentes. E no Rio de Janeiro, 5 pessoas morreram por causa da chuva. Acompanhe. O Corpo de Bombeiros confirmou 5 mortes. 2 pessoas morreram após um desabamento na Chácara do Céu, região do Leblon, na Zona Sul. Outra morte foi confirmada na comunidade da Rocinha, em São Conrado, também na Zona Sul. Em apenas 2 horas de forte chuva, o rio entrou em estágio de crise, que é o mais grave de uma escala de 3 estágios. A Rocinha foi uma das áreas mais castigadas do rio. Só na comunidade foram registrados 135 milímetros de chuva em apenas 2 horas, o correspondente a todo o volume esperado para o mês de março inteiro. As escadarias da comunidade se transformaram em verdadeiras cachoeiras. Os registros de desespero por causa das fortes chuvas foram flagrados por muitos moradores. Essas imagens, feitas na Estrada da Gávea, mostram um homem sendo levado pela água. Pedestres correram para salvar a vida dele. Em frente ao Maracanã, os carros foram arrastados pela força da água. Alguns veículos chegaram a ficar submersos. O dono de um restaurante na Praça da Bandeira gravou este vídeo. A água invadiu o estabelecimento. Os clientes e funcionários precisaram ficar em cima das janelas e do balcão do restaurante. A água chegava na altura do peito. Esse é o estado que está o seu estabelecimento. Infelizmente. A Praça Afonso Pena, na Tijuca, foi tomada pela água. Houve queda de árvores. A Rua Barão de Itapajipe chegou a ficar interditada. Ainda no Maracanã, esse veículo foi parar em cima do outro carro, que estava estacionado. As pessoas ficaram ilhadas dentro de casa. No desespero, esse morador com uma ferramenta tentava desentupir o bueiro para facilitar o escoamento da água. Sirenes de alerta tocaram em 40 comunidades. O domingo foi de muito trabalho e de contabilização dos prejuízos. O reflexo era de destruição. Muitas ruas estavam lotadas pela lama. Essa marcenaria foi tomada pelo barro. A água atingiu meio metro. A gente paga os impostos, né? A gente está com tudo em dia, né? IPTU, né? A água aqui comercial ela é cerca de R$400, né? Isso também engloba o esgoto, porque toda água que cai, você tem o esgoto. Você está pagando R$200 da água e R$200 do esgoto. O prefeito do Rio, Eduardo Paz, falou sobre os problemas de escoamento que ainda acontecem em algumas regiões do Rio. Já melhorou, né? Não é qualquer chuva que alaga hoje a Praça da Bandeira, mais uma chuva mais forte. A gente vem dizendo isso desde o primeiro dia, desde o dia que nós inauguramos, eu venho deixando muito claro que a solução definitiva ainda não está dada. Então, ainda existe risco, dependendo do nível de chuva, de alagar a Praça da Bandeira. Ainda no Rio, o novo contratado da Rede Record, o humorista Fábio Porchat, enfrentou a inundação causada pela chuva no Rio de Janeiro, mas, como sempre, com muito bom humor. Bom, essa é a minha realidade, ó, indo pro teatro, em cima da grade, ó, porque o pessoal tá tentando... Eu tô com medo de cair no bueiro, acabou de passar a cobra aqui vinda do Jardim Botânico, é a piscina do Jardim Botânico. Eu estou aqui tentando caminhar, mas cheguei a uma leve conclusão que não conseguirei. Mais um triste episódio na guerra entre as torcidas organizadas no futebol brasileiro. A vítima desta vez foi um torcedor de 21 anos, morto durante um confronto. Julian de Souza Cavalcante, integrante da organizada do Fortaleza, foi atingido por tiros nas costas momentos antes da partida contra o Ceará. Os torcedores estavam a caminho do jogo que aconteceu no estádio do Castelão. No confronto, 12 pessoas ficaram feridas. Os suspeitos ainda não foram detidos.
E teve briga e correria na saída do estádio após o clássico entre São Paulo e Palmeiras. A confusão começou depois que 2 torcedores são paulinos se desentenderam. Primeiro, um corre-corre. Depois, com o uso de cacetetes, os policiais tentavam dispersar a torcida. Como isso não foi suficiente, logo vieram as bombas de efeito moral. Pessoas tentavam subir pelo gramado para fugir. A partir daí, o local se transformou numa praça de guerra. Pouco depois, os são paulinos começaram a deixar o local. Mas a tensão continuava. O confronto aqui em frente ao Pacaembu durou quase meia hora. Nesse momento, a situação é mais tranquila. Mas além do efetivo policial que trabalhou durante o jogo, o reforço acaba de chegar. Homens da cavalaria e da tropa de choque estão a postos, já que muitos torcedores permanecem aqui na Praça Charles Miller. Por questão de segurança, os torcedores do Palmeiras só puderam deixar o estádio 1 hora depois do jogo. Eles saíram por um portão lateral e seguiram com escolta da Polícia Militar. 2 adolescentes foram apreendidos e 2 suspeitos foram presos pelo assassinato de um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros. Um dos menores é apontado como o responsável por efetuar os disparos. O sargento Maurício Ezequiel da Silva estava em um posto de combustíveis quando foi abordado e morto pelo grupo de assaltantes na cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre. Foram detidos 2 adolescentes de 17 anos e presos um jovem de 18 anos e uma mulher. A polícia encontrou na casa dos suspeitos a arma e as roupas que eles usaram no dia do assalto. Todos tinham passagem pela polícia e admitiram a participação no crime. Concluído depois de 9 meses um inquérito policial da morte do gari que foi atropelado e morto por uma estudante de arquitetura no centro de São Paulo. O resultado da investigação decepcionou a família da vítima. Cláudia é filha do gari Alceu Ferraz, de 61 anos. Alceu morreu depois de ter sido atropelado pela estudante de arquitetura Ivena Del Pintor Vieira, no centro de São Paulo. Outro gari que estava com Alceu ficou ferido no acidente. 9 meses depois, a polícia concluiu o inquérito. O argumento dela ter usado, que é inverossímil, que ela acreditou que estaria sendo assaltada por indivíduos que estavam usando uniforme de garis. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro de Ivena foge do local. Ela tenta entrar em uma rua na contramão, se depara com os carros parados no semáforo. Ivena então dá marcha a ré e escapa por outro caminho. Antes do atropelamento, Ivena tinha participado de uma festa com colegas de faculdade em um apartamento deste prédio em Higienópolis, na zona oeste de São Paulo. Ela seguia para casa em Moema, zona sul da cidade. Para voltar para casa, a estudante não precisava passar pelo centro. De Higienópolis até Moema, o caminho mais curto seria este. Agora veja no mapa a rota percorrida pela motorista durante a madrugada. Ela vinha de um local suspeito, a Cracolândia. Então deveria investigar. A polícia, Ivena argumentou que passou pela região porque ocorreu um erro no GPS do celular. Outra contradição no caso envolve a velocidade do carro que a estudante dirigia. O limite permitido na via onde ocorreu o atropelamento é de 40 km por hora. Para a polícia, Ivena estava acima dessa velocidade por 2 motivos. Primeiro, porque o gari foi lançado a mais de 10 metros de onde estava trabalhando. E pelos estragos que ficaram no carro. A universitária registrou o boletim de ocorrência somente 3 horas após a batida. Ela deixou o carro com o vidro danificado na garagem do prédio onde morava e seguiu de táxi para a delegacia. Na ocasião, Ivena disse ter sofrido uma tentativa de assalto e não realizou o teste do bafômetro. O carro de Ivena foi apreendido 4 dias depois. Uma denúncia anônima levou a polícia até ele.
Só então, a universitária confessou o atropelamento. Já não era possível provar se ela havia ingerido bebida alcoólica. Por telefone, o advogado de defesa disse que Ivena não tentou evitar nenhum teste de bafômetro. Não existe nada nos autos que indique que ela teria ingerido bebida alcoólica. Ou seja, por qual motivo ela estaria, da onde vem a presunção de que ela teria tentado fugir do bafômetro? O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público. O caso vai ser julgado em duas áreas, a criminal e a trabalhista. Aqui, a estudante vai responder por vários crimes. Se a justiça aceitar os que foram indicados pela polícia, ela pode pegar, pelo menos teoricamente, até 8 anos e meio de cadeia. Ivena foi indiciada por 5 crimes: omissão de socorro, lesão corporal, falsa comunicação à polícia, fuga do local do acidente e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A filha do Gari discorda do delegado. Segundo o advogado da família, Ivena deveria responder por homicídio doloso quando há intenção de matar, ou quando a pessoa assume o risco, como, por exemplo, dirigir embriagada. A pena por este tipo de crime varia de 12 a 30 anos de prisão. Para o delegado, não há como provar a intenção do crime doloso. Não houve dolo por parte dela no tocante ao atropelamento. O atropelamento é um fato que acontece, é involuntário, mas fugir do local e omitir o socorro, infelizmente, é uma coisa que o ser humano não deve praticar nunca. Se ela tivesse feito naquele momento um teste e se confirmasse embriaguez, aí complicava a vida dela? Exatamente. Aí sim poderia caracterizar o crime doloso, porque ela assumiu o risco de produzir um acidente dirigindo embriagada. O advogado dos familiares de Alceu também entrou com uma ação trabalhista aqui nesse fórum. Ele quer que a empresa onde o Gari trabalhava pague uma indenização para a família. Ela tem a responsabilidade sobre o funcionário. Ele faleceu a serviço. Então a empresa tem todos os direitos garantidos. Em nota, a empresa disse que lamenta profundamente o falecimento de Alceu e que reserva-se no direito de não comentar sobre demandas judiciais do caso. Enquanto a investigação continua, Ivena leva a mesma vida de antes. Estuda na mesma faculdade, frequenta festas, passa férias no exterior e continua dirigindo. A habilitação dela está em dia. Medida cautelar que impedisse ela de dirigir. Cláudia, a filha de Alceu, espera que o crime não fique impune e que, neste caso, a justiça tenha um significado bem maior. E tudo isso deveria ser revisto, porque até quando outras famílias vão perder os seus parentes por conta de atos irresponsáveis de outras pessoas e simplesmente não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. Essa pergunta, até quando, eu faço diariamente aqui para você, em diversos casos. Não apenas neste, mas em todos os casos em que nós temos apresentado aqui para você, em que as pessoas dirigem, em muitos deles, alcoolizados, com a carteira de habilitação vencida, na contramão, totalmente irregulares, não acontece nada, absolutamente nada com essas pessoas. É preciso acabar com a impunidade neste país, em todas as esferas, porque só aí é que as pessoas vão poder passar a respeitar realmente uma lei. E precisa ser severa, realmente. Tolerância zero em todos os casos, na minha modesta opinião. Está preso o estudante de biologia que confessou ter matado uma colega de classe. O jovem alegou que cometeu o crime porque a garota não quis namorar com ele. A Polícia Militar chegou ao local onde o corpo de Louise Ribeiro foi abandonado. Imagens do helicóptero mostram toda a movimentação, inclusive o momento em que o homem de 19 anos confessou o crime. Ele confirmou que os objetos encontrados eram da estudante de biologia. De acordo com a polícia, o motivo do crime teria sido porque ele queria namorar a estudante, mas ela recusou. O crime foi em um laboratório aqui do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Depois de matar a vítima, o acusado teria carregado o corpo até o carro dela
e seguido para o matagal. Ligou para ela dizendo que iria se matar se ela não o encontrasse dentro do laboratório de biologia. E no momento que ela chegou no laboratório, ele com um pano com clorofórmio colocou no rosto dela, deixou ela inconsciente. Na hora do crime, esta estudante estava saindo da aula e viu um homem suspeito. A gente viu um menino passando com um carrinho com uma coisa preta em cima, mas a gente não achou que não era nada. A gente só veio falar sobre isso porque disseram que ele saiu com a menina num carrinho enrolado num colchão inflável. Então a gente pensou que poderia ser ele. Que absurdo. Suspeitos fortemente armados atacaram uma empresa de transporte de dinheiro e valores no interior de São Paulo. Depois do ataque, a quadrilha chegou a interditar uma rodovia, ateando fogo em 2 caminhões. A fachada da empresa na cidade de Campinas ficou destruída. Os assaltantes usaram dinamite para acessar a empresa durante a madrugada. A polícia investiga o caso e não prendeu até agora nenhum suspeito. Ninguém ficou ferido. A empresa não divulgou a quantia que foi levada. Câmeras de segurança registraram o momento em que um bebê foi abandonado por um homem no meio da rua. A criança ficou sozinha por ali durante 9 horas. Uma menina de aproximadamente 8 meses foi abandonada em frente a um comércio. A criança passou mais de 9 horas sozinha, embaixo de uma marquise. A princípio, uma criança bem arrumada, não tinha sinais de maus tratos, estava bem cuidada a criança. Essas imagens de uma câmera de segurança da loja de estofados vão ajudar a polícia a identificar quem abandonou a criança. Elas mostram um homem jovem deixando o bebê conforto na calçada e em seguida saindo em um carro branco, que aparenta ser um táxi. Essa comerciante disse ter visto o bebê conforto do outro lado da rua quando saiu de casa. Ela e a nora cuidaram da menina até a chegada da polícia. Eu acordei de manhã, fui colocar a roupa no varal, olhei para frente na casa da estopa, tinha um bebê conforto. Eu fui lá, peguei o bebê conforto e tinha uma criança dentro, trouxe para minha casa. Angélica, que tem um filho quase da mesma idade do bebê abandonado, amamentou, trocou, deu banho e acalmou a menina que chorava bastante. Sem palavras mesmo, não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Como sendo mãe, né? O meu filho tem alguma coisinha, já a gente fica louca, imagina alguém ter a capacidade de fazer uma coisa dessa. A criança segue para um abrigo, onde deve ficar até que o caso seja solucionado. E se a polícia descobrir tudo, o taxista não vai ser indiciado também? Não é cúmplice na história toda, ele não denunciou, não fez nada? A família de um bebê de 5 meses que morreu em uma creche diz que a criança era saudável e que a creche não tinha autorização para funcionar. A suspeita é de negligência. Desde a morte da criança, a creche está fechada e a explicação que esse casal busca até agora não veio. Eu só queria entender por que ela não socorreu meu neném. Marcelo e André enterraram o filho caçula no dia em que Tiago completaria 5 meses de vida. A criança passou o dia nesta creche particular, enquanto os pais trabalhavam. Levei ele, levei meu filho que estuda lá também, tudo tranquilo, são. E fui trabalhar também, eu e minha esposa. Andréia conta que foi surpreendida no trabalho pela dona da creche, que levava o filho dela no colo. Eu não entendo por que ela veio atrás de mim. O que eu ia fazer, gente? Antes disso, porém, a mulher teria ido até a casa da família com a criança já desfalecida. Não chamou socorro, né? Não socorreu meu filho. O que a família questiona é por que a creche, ao perceber que a criança não estava bem, não pediu socorro ou ainda não trouxe Tiago direto até este posto de saúde que fica a 2 quadras do local. Quando Andréia chegou com o filho aqui, Tiago já estava morto. O postinho fica aqui embaixo, era só ela pegar meu filho e sair correndo. Depois ela ia me avisar que meu neném estivesse lá, eu ia lá. A polícia vai investigar a causa da morte. De acordo com a Prefeitura de Hortolândia, a creche Soldadinho de Cristo não tem alvará de funcionamento. Segundo Andréia, o local funcionava há pelo menos 3 anos. A família conta que eram 3 cuidadoras para mais de 60 crianças, com idades entre 0 e 12 anos. Se você perguntar para qualquer mãe que encontrar na rua que o filho fica lá, se perguntar se já entrou, não entra. É assim, era tudo fechado e quando a gente ia buscar as crianças, ela abria só a metade da porta.
Tinha vez que ela abria, eu olhava lá para dentro, ela fechava. Porque eles não deixam, eu não sei o que tem lá dentro, que a gente vai levar o nosso filho, vai pagar. Por que a gente não pode conhecer? Segundo informações de vizinhos, a família responsável que cuidava da creche mora nesta casa, bem em frente ao local. Nós tentamos contato, tocamos o interfone, mas ninguém atendeu. Você que nos acompanha sabe que essa não é a primeira vez, não é o primeiro caso, a primeira reportagem que nós mostramos algo parecido com as creches que muitas vezes não prestam o devido serviço e principalmente que não tem alvará para funcionamento. Ô Renata Alves, quantas e quantas mães que precisam trabalhar e precisam deixar os filhos nas creches passam exatamente pelo mesmo problema? Quando a gente termina a licença maternidade, César, a decisão mais difícil para uma mãe é com quem que eu vou deixar o meu filho. Quando você tem família, você deixa com a família, mas a maioria precisa deixar em creche, em hotelzinho. Então, quem precisa deixar, fica atento ao local, vê se tem segurança. Se você não tem condições de pagar a mais e vê que o local não é adequado, denuncia também, para que isso seja evitado, para que outras crianças não passem por esse problema. E a grande pergunta é, por que essa criança não foi levada diretamente para um posto de saúde, para um atendimento hospitalar? É lamentável. E agora preste atenção nestes números divulgados pela Associação Nacional de Transporte Urbano. 900 mil pessoas deixaram de pegar ônibus nas principais cidades brasileiras todos os dias. E o motivo é que muita gente está preferindo usar bicicletas e até mesmo caminhar. Sherleston pedala todos os dias 9 quilômetros para chegar no trabalho. Ele decidiu trocar o ônibus pela bicicleta por 2 motivos. É mais saudável, né? E também praticidade, a agilidade, que é bem mais rápido, né? De ônibus é muito mais demorado. Esse é um movimento que vem sendo registrado em todo o Brasil. A quantidade de pessoas que usam transporte coletivo vem caindo desde 2012. No ano passado, a queda foi a maior da década. A queda foi de 4,2% na comparação com 2014. É como se 900 mil pessoas em todo o Brasil deixassem de usar o ônibus todos os dias. A pesquisa foi feita pela Associação Nacional de Transporte Urbano. Em Goiânia, a queda foi de 8%. Ao lado de Coritiba, foi o maior índice registrado entre as 16 cidades pesquisadas. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Goiânia, a crise econômica tem relação direta com a queda no número de usuários. A partir do momento que as pessoas, em razão do momento econômico, elas deixam de trabalhar, deixam de procurar emprego, deixam de fazer outras atividades econômicas, automaticamente diminui a circulação, a movimentação das pessoas na cidade. Quem ainda continua dependendo do transporte coletivo não se surpreende com os dados. É que, para muita gente, o ônibus lotado e sem qualidade continua sendo a única opção. Andar de ônibus hoje está um terror. Não andaria de ônibus. Por que não? Porque não tem qualidade. Fica 2 horas no ponto de ônibus, 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar. Além de amigo fiel, tem muito cachorro que vai além dessa relação com o dono. E sabe até mesmo quando a pessoa não está bem. Um labrador salvou um menino de 2 anos que passou mal durante o sono, enquanto toda a família dormia. Era madrugada quando o nível de açúcar no sangue do menino Luke caiu de repente. Ele estava dormindo na casa dele, na Califórnia, Estados Unidos. Só que ao lado da cama do menino de 7 anos estava Jedi, um cão de guarda para diabéticos. Ele foi treinado desde filhote para sentir e reagir quando alguém tivesse alterações perigosas de açúcar no sangue. Foi então que o cãozinho correu até o quarto da mãe do garoto, pulou na cama e latiu sem parar até que ela acordasse. Quando a mãe mediu a glicose do filho, percebeu que Jedi havia acabado de salvar a vida de Luke. O menino e o cão de guarda se conhecem desde que ambos eram pequenos e tornaram-se inseparáveis. Outro cão-herói ajudou a Dona, uma americana de 24 anos, a se acalmar durante as crises. Ela tem síndrome de Asperger, considerada uma forma mais branda do autismo. Pacientes nessa condição podem ter colapsos violentos que levam à autoflagelação.
Samson, um Rottweiler de 4 anos, foi treinado para tomar conta dela. Na Irlanda, o dog alemão Charlie cuida de uma menina de 3 anos. Ele fica agitado quando percebe que ela vai ter um ataque de epilepsia. O cão avisa 20 minutos antes de cada crise. O animal protege o corpo da criança com o próprio corpo, para que ela não se machuque na hora da convulsão. Incrível, não é? Agora, veja só o mistério que banhistas descobriram em uma praia. Uma massa gigantesca que está sendo chamada de o monstro do mar. Uma estranha criatura apareceu nas areias de uma praia de Acapulco, no México, deixando especialistas perplexos. Ninguém sabe dizer o que é a massa de 4 metros de comprimento que foi trazida por fortes correntes marítimas que estão afetando a costa mexicana. Frequentadores e turistas tiraram fotos e postaram nas redes sociais. Foram muitos compartilhamentos que provocaram especulações sobre o que afinal seria o estranho animal. Alguns internautas acreditam que possa ser uma lula gigante ou até mesmo uma baleia que encalhou. A coordenadora da Guarda Civil e os bombeiros afirmaram que o animal teria morrido há pouco tempo, mas já estava em decomposição. Eles também disseram que a criatura não teria cheiro ruim. E agora eu chamo a sua atenção para essa iniciativa de uma garotinha de apenas 10 anos de idade. Veja. A pequena Madeleine Domain, de 10 anos, lembra-se muito bem de ver a tia doente e debilitada quando foi visitá-la ao hospital. A tia, de 65 anos, teve câncer no sistema gástrico e não sobreviveu. Foi então que Madeleine resolveu que precisava fazer alguma coisa para que as pessoas não ficassem tão deprimidas durante as sessões de quimioterapia e radioterapia. A garota teve a ideia de distribuir um kit de quimioterapia, com meias, cobertas, lápis de cor, jogos, cremes, balas e chicletes para os pacientes que foram diagnosticados com câncer. Até a escola onde ela estuda acabou abraçando a ideia. Foi feito um concurso para ver qual classe conseguia arrecadar o maior número de itens a serem entregues às crianças. A menina também cria os kits arrecadando doações pela internet. Madeleine disse que espera conseguir fazer as crianças com câncer sorrirem e perceberem que outras pessoas acreditam que elas podem vencer esse desafio. Ainda bem que nós temos pessoas assim no mundo, né? No Brasil também. São 11 horas mais 22 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje em dia está de volta e no balanço das horas tudo pode mudar. O Celso Russomano já volta com a Patrulha do Consumidor, mas antes disso temos algumas atualizações para você. Nós informamos no Hoje em Dia desta segunda-feira o balanço de mortos pelas chuvas de verão no estado de São Paulo. A estatística dos bombeiros informava 26 mortes no total, mas agora há pouco a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros reviu a contagem e corrigiu para 25 os mortos. É que uma das pessoas que estavam na lista das vítimas da chuva, na verdade, apresentava ferimentos por arma de fogo. E foi presa uma quadrilha de mulheres suspeita de assaltar apartamentos de luxo. Para despistar as pessoas, as suspeitas usavam roupas de ginástica, óculos de sol e bonés durante os crimes. Elas foram presas em Santos, no litoral paulista, quando se preparavam para agir. Na bolsa de uma delas, os policiais encontraram ferramentas que seriam usadas para invadir as casas, como chave-micha, pé de cabra e luvas. Segundo a Polícia Militar, o trio fazia parte de uma quadrilha da zona leste da capital paulista, que também agia na Baixada Santista. E uma nova pesquisa comprova a eficácia de óleos de orégano e de cravo no combate ao Aedes aegypti. A pesquisa feita pela PUC de Minas Gerais e a Fundação Ezequiel Dias comprovou que, em contato com o criadouro, os óleos de cravo e de orégano matam as larvas do mosquito em até 24 horas. O estudo é um desdobramento de outra pesquisa mais ampla, que testa o uso de produtos naturais para combater diversos tipos de vírus. O óleo é extraído com o uso de equipamentos específicos em laboratório e, por essa razão, não adianta colocar folhas de orégano ou cravo nos vasos das plantas.
Os pesquisadores acreditam que até o meio do ano a formulação já esteja pronta para ser apresentada à indústria. E 2 pessoas ficaram feridas hoje cedo em uma explosão dentro de uma padaria. O helicóptero da Rede Record registrou o incêndio na região central de São Paulo. A explosão que deu origem ao fogo foi causada por um vazamento de gás. O fogo foi controlado rapidamente pelos bombeiros. Um dos feridos, um homem de 45 anos, teve queimaduras de 1º grau no rosto e nos braços. Outro homem de 60 anos sofreu queimaduras no rosto. Eles foram socorridos e permanecem na Santa Casa de São Paulo. Voltamos com a Patrulha do Consumidor, Ticiane Pinheiro.